Olá, para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Chame Magia Oráculos. Comigo está tudo bem, eu espero com vocês também. Para quem estiver chegando aqui agora e sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com quem achar conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhadinha na descrição do vídeo, tem informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Então, além do trabalho que eu faço aqui de mensagens intuitivas e que são coletivas, eu também faço um trabalho de tiragem particular. Para quem tiver interesse em sentir afinidade com a minha energia, busque aí na descrição do vídeo que tem o meu contato direto. Tá? Então, mais uma vez eu vim aqui, né, trazer um conteúdo para vocês. Trouxe a carta número 3, que é a carta do navio. Como eu sempre falei para vocês, né, durante que eu tenho trazido aqui esse conteúdo, eu trouxe lâminas diferentes, tá? Eu trouxe uma lâmina mais simplista. Eu trouxe essa lâmina aqui, que é relativamente simplista, mas ela tem, né, algumas lâminas que têm possibilidades maiores, tem lâminas duplas. Então, por exemplo, tem duas lâminas de um homem, duas lâminas da mulher. Tem a carta do trevo, tem a carta do paus e pedras, que é para dar mais ou menos assim uma conotação positiva e negativa. Então, talvez esse tipo de lâmina faça sentido para você. Eu trago uma lâmina com mais possibilidades, que tem mensagens ao redor. E eu vou falar aqui do vídeo, ao decorrer do tempo, qual é essa mensagem que eu consigo analisar aqui, nesse momento, tá? Porque são múltiplas as possibilidades. E vocês vão ver que no decorrer das tiragens que vocês estiverem fazendo realmente, essas possibilidades vão surgindo. E tem também uma lâmina temática, tá? Que é do Afrodite Lenormand. Então, assim, a carta do navio, geralmente ela costuma falar sobre coisas que têm um progresso, mas que ocorrem de uma maneira mais lenta. Sobre algo que chega ou algo que vai de uma maneira mais lenta, gradativa. Algo que se constrói também de uma maneira mais lenta, gradativa. Então, se a gente estiver falando sobre a possibilidade de uma pergunta, esse negócio ele vai dar certo? Sim, vai fluir. De acordo com conforme o seu emocional estiver adequado a isso e de acordo também com as possibilidades de que você tem de esperar. Se você for uma pessoa paciente, você vai conseguir construir algo de uma maneira mais segura, muito mais bem sedimentada. Agora, por exemplo, nesse mesmo contexto, se nós tivéssemos essa lâmina, que é uma lâmina mais detalhista, que é uma lâmina que dá uma maior possibilidade de análise, nós teremos a condição de que você sim vai conseguir passar por obstáculos que tenham, né? Olha aqui as ondas. Você vai conseguir passar, vai ser de uma maneira mais gradativa, pode ser que para o seu gosto demore um pouco mais, mas haverão obstáculos, sim. Você talvez tenha, olha essa nuvem aqui em cima, você talvez tenha que transpor limites, principalmente relacionados a questões de crenças limitantes, coisas mentais que podem vir a te impedir, né? Medos, receios, olha aqui também a fumaça. Pode ser que a gente esteja falando sobre algo que você tenha muito receio de que dê errado. A sua mente fique muito turva e pode ser que nesse momento você não encontre a solução em relação a esse negócio. Estou dando o exemplo do negócio, tá, gente? Que vocês estão fazendo com que o negócio progrida. Vamos supor que vocês vão iniciar um negócio ou vocês já têm um negócio muito no início. Então, é claro, né? Eu vi várias perspectivas aqui nessa lâmina. Pode ser que no momento da tiragem, só uma coisa chame a atenção. Pode ser que só as ondas chamem a atenção, né? Essa questão dos obstáculos. Pode ser que só a questão do mental chame a atenção. Por que eu falo sobre a questão da demora, né? Expressando, por mais que seja bem óbvio. Nos tempos antigos, as viagens, as entregas eram feitas através apenas de navio, tá? Era a forma mais segura, por assim dizer. Muitas vezes, não sei se vocês sabem, mas os navios também eles começaram a ser utilizados porque, claro, que depois surgiram os piratas e tal. Mas o navio, a princípio, ele começou a ser utilizado como uma forma mais segura de viajar. Demorava um pouco mais, mas é óbvio, né? Você conseguia superar mais limites, então haviam até viagens internacionais que eram feitas. Então era de uma maneira mais segura, mais demorada, mas que você conseguia chegar ao seu destino. Agora, por exemplo, as entregas que eram feitas por cavaleiros, né, que eram mensageiros, muito facilmente poderiam ser interceptadas.
Então, com o tempo, com o decorrer do tempo, que as pessoas começaram, né, a abordar navios, os piratas, para poder fazer o contrabando, o roubo e tal. Então, aí você já vem, tem uma forma de análise histórica, por assim dizer, que vocês podem fazer em relação à lâmina. Mas isso não é obrigatório, por assim dizer. Isso vai acrescentar para vocês essa análise, tá? Assim como a lâmina, como eu sempre falo, vocês não precisam ter uma lâmina tão rebuscada em termos de detalhes além. Vocês podem ter só essa lâmina aqui. Não quer dizer que a intuição de vocês não vai falar, entendeu? Eu gosto particularmente de ter uma lâmina assim, principalmente nas coletivas, para que me dê uma maior forma de abordagem. Vocês veem que durante as coletivas eu vivo mostrando para vocês detalhes das cartas, para que vocês possam analisar por que eu estou chegando naquele contexto, aquela linha de análise. E vai fazer muito mais sentido quando a gente tiver cartas no entorno. Agora falando, né, em relação à questão de... Vamos supor que a gente tem essa carta aqui juntamente com a carta do envelope. Vai ser algo, né, uma notícia ou algo que chega de uma maneira mais gradativa ou que vai demorar um pouco mais para chegar para você. Mas a tendência é ser uma coisa mais segura, ser uma mensagem de maior confiabilidade. Então vamos supor, tem um relacionamento que uma pessoa esteja demorando muito para voltar. E aí ainda por cima sai a carta do navio e a carta da... Você espera por uma comunicação. Chega a carta do navio e pula junto, aí você tira junto a carta do envelope. Vai ser alguma comunicação que chega sim, mas pode demorar a chegar. Dependendo, né? Vamos supor que a gente tem essa lâmina aqui e pula a carta da comunicação, a carta do envelope junto. Pode ser que estejam havendo obstáculos, principalmente no que se refere ao emocional, porque aqui, óbvio, a gente está lidando com o elemento da água, tá? E aqui, vamos supor, a gente tem aqui a água e temos a nuvem. Pode ser que tenha algo que esteja demorando a chegar na energia, né? Uma mensagem que esteja demorando a chegar para você porque tem algum tipo de obstáculo energético, mental ou emocional. Mental por causa da nuvem, emocional por causa da água. Então, muitas vezes a gente pode levar em consideração os elementos que tem além do próprio simbolismo da carta. Estão entendendo por que eu gosto muito? Aqui também a gente pode levar em consideração, porque esse navio, é o navio, eu até prefiro essas cartas que são de navios de velas, que remetem a algo ainda mais antigo. Então pode ser que os ventos, né, as energias mentais não estejam favoráveis para que aquela pessoa ela chegue muito rápido na sua energia. Então essa pessoa vem, mas tem interferências, que podem ser emocionais ou psicológicas, mentais, ou até energéticas. Tá? Também costuma-se dizer que o navio ele fala muito sobre a questão do saudosismo, né? Então, se a gente tivesse essa lâmina aqui, de maneira geral, tem pessoas que consideram, e algumas vezes eu considero, a direção da lâmina. Olha, essa direção está para o passado. Então, fala muito mais, contribui e potencializa para essa condição do aspecto de saudosismo emocional ou mental. Porque, olha aqui, está voltada para o passado. Essa também está voltada para o passado. Essa já está voltada para o futuro, essa já está voltada para o futuro. Mas vocês estão entendendo? Essa vai ser uma linha de análise. Pode ser que nesse momento você enxergue nas cartas que essa lâmina seja voltada para o passado. E ela pode estar direcionada aqui a qual é a questão que está afligindo o consulente. Pode estar voltada para a questão que o consulente, né, ou a pessoa para a qual você esteja consultando, para onde que o mental e o emocional dessa pessoa está voltado. Pode ser o que está dificultando, né? Para que essa pessoa volte para sua energia, de maneira geral. Vai depender da pergunta que você fizer. Entende? Mas o que eu quero dizer é que você não precisa necessariamente considerar essa posição. Porque, de maneira geral, de maneira histórica, a carta do navio ela sempre fala sobre a questão do saudosismo. Então, se a gente perguntar, né, qual é o sentimento de uma determinada pessoa pelo consulente hoje, fala sobre a questão da saudade, né? É claro, as cartas que vão acompanhar vão falar sobre qual é o tipo de sentimento. Então, existe a saudade, mas existe também, por exemplo, a lembrança da problemática, né? Vamos supor que venham a questão
deixa eu ver, por exemplo, vem o navio e vem a lâmina da foice ao lado. Então, pode ser, por exemplo, fulano tem saudade do consulente, mas ele percebe que a melhor colheita foi feita e percebe que foi o momento certo realmente de cortar esse contexto. Então, apesar de haver um saudosismo, de haver lembranças boas em relação ao emocional, né? A pessoa que fez muito bem até para o psicológico do consulente, ainda assim, né? Tendo a lâmina da foice, ele identifica que foi a melhor forma, foi o melhor momento. Talvez pode até considerar que a coisa que durou por muito tempo, porque, como eu já falei, lá na Via ele fala sobre coisas que demoram, sobre longevidade também, né? Sobre período de tempo. Se a gente analisasse temporalidade, fala sobre período de tempo longo, tá? Então, uma relação que durou bastante tempo e que talvez, dependendo da análise, dependendo do contexto, pode ser algo que até demorou a ele cortar. Então, ele teve saudade, né? Houve benefício, né? Houve estabilidade naquele momento, mas, né, foi necessário esse corte. E aí a estabilidade eu fiz análise nesse sentido, tá? Nessa tirada. Vocês estão entendendo como que a intuição vai fazer diferença? Nesse exemplo que eu estou passando para vocês aqui, a gente está falando sobre estabilidade. Mas o navio em si, ele não fala sobre estabilidade. Ele fala sobre uma viagem que pode ser mais segura, mas de maneira nenhuma a gente pode falar sobre estabilidade. Lembrando que ele está aqui no mar. Aí pode ser que você considere de acordo com a lâmina, olha aqui, está em águas calmas. Esse aqui também está em águas relativamente calmas, mas esses dois não estão. Aqui tem um leve obstáculo, né? Tem uma leve elevação das águas, e aqui tem uma elevação mais ampla, maior. Então pode ser que você passe por uma instabilidade. Se a gente estiver falando sobre uma questão, né? Como eu falei anteriormente, voltar para aquele exemplo, você está abrindo um negócio, tem um negócio recente, ou um negócio que você está levando adiante. Vai haver uma instabilidade, principalmente no que se refere ao emocional. Ou então, é uma instabilidade que você precisa superar. As lâminas, tá, gente? O oráculo, eu tenho uma visão de que ele é para ser muito mais terapêutico do que algo que vai trazer dor, revolta, desespero. Então também você tem até que ver como que você vai passar para poder não minimizar, mas passar a mensagem da maneira melhor para o consulente, para que ele não fique angustiado. Então não faz sentido você passar aqui que ele vai viver uma instabilidade, né? Somente, pura e simplesmente, olha, o caminho vai estar tempestuoso. Imagina, o caminho vai estar bem tempestuoso para você, tá? Você vai passar por muitas dificuldades. Você tem que se lembrar que as nuvens também se dissipam, que as águas vão voltar ao seu fluxo normal. E lembrando também que as águas, né, mesmo com seus fluxos inconstantes, que fazem com que esse navio ele vá arrumar, que fazem com que ele vai chegar a um porto seguro. Então, você pode passar para o consulente, olha, você vai passar por adversidades, mas você chegará ao porto. Você chegará ao local de destino. Você chegará de uma maneira segura e de uma maneira muito mais sedimentada. Isso tudo que você passou aqui nessa situação, nesse contexto, vai fazer com que você chegue mais forte, mais experiente para as próximas etapas da sua vida. Estão entendendo? Uma forma de você minimizar uma mensagem que talvez não seja tão positiva assim para o consulente? Então é isso, gente. De maneira geral, tem muitas formas amplas de você analisar. Não necessariamente você precisa dessa arte, mas para mim faz muito sentido. Como eu já falei, não necessariamente você precisa considerar em todas as tiragens exatamente essa análise que eu fiz aqui para vocês. É vocês sentirem, vocês perceberem o oráculo. Por isso, para mim, a melhor forma de você estudar um oráculo não é só através dos livros. Os livros vão trazer um embasamento. Muitas vezes, um embasamento mais histórico. Algo que seja voltado para a questão do simbolismo exato da carta. Tá? Simbolismo no sentido de por que foi dado, né, aquele contexto, aquele significado para a carta. Mas eu oriento que não só vocês analisem o deck, quando vocês comprarem um deck, ou quando vocês visualizarem o deck, não vejam só pela beleza, vejam se ele tem funcionalidade, se ele conversa com você, se ele entrega mensagem. Porque não é para você ficar assim o tempo todo, né, olhando.
Vocês veem que eu estou falando de uma maneira muito dinâmica, de uma maneira muito fluida. Eu não fico olhando o deck para poder descobrir qual é a mensagem que ele está dando. Ele entrega a mensagem para mim. E para você escolher um deck, o deck ele tem que ser mensageiro. Ele tem que entregar a mensagem para você. Não é para você ficar nessa dificuldade de ficar analisando, né? Dessa forma, não. Se for dessa forma, para você ficar nessa dificuldade, nessa ansiedade, precisar ficar olhando a carta por horas para poder analisar, é melhor você ter um deck mais simplista. E se ater ao básico. Pelo menos você vai conseguir entregar uma tiragem que seja específica, que você vai ter mais segurança. O que eu estou querendo dizer é que você tem que ter uma melhor segurança para poder passar a mensagem para o consulente, tá? E aí você pode passar de uma maneira mais simplista, seja como for. Mas, ainda assim, eu aconselho que você, se você tiver um deck desse, você analise, né, as particularidades dele. E aí, talvez tenha momentos que, mesmo você analisando, naquela hora que você estiver diante da mesa ali de jogo, diante do consulente, você vai ver coisas diferentes, totalmente diferentes do que você ainda nem tinha analisado nessa carta. A mensagem, ela chega para você, como eu disse, tá? E eu também oriento que vocês procurem o simbolismo. O que o navio em si, ele entrega de simbolismo. E aí vocês vão ter que analisar se isso faz sentido para você ou não. Se não fizer sentido para você, não adianta você querer decorar e forçar isso no momento da tiragem. Porque isso leva ao erro, com certeza. Tá, gente? Então eu espero ter auxiliado, né? Resumindo então, como eu falei anteriormente, o navio ele entrega mensagens, ele é mensageiro, ele também traz e leva pessoas, traz e leva notícias. Às vezes pode estar falando sobre questões de redes sociais que entregam mensagens de uma maneira mais lenta. Então pode haver uma lentidão maior para que essa mensagem chegue ou seja levada. Mas de maneira geral chega de uma maneira relativamente mais segura. Demora, mas quando a coisa se concretiza, quando a mensagem chega, chega de uma maneira mais segura. Como eu já falei, pode falar sobre saudade, tá? Porque era onde as pessoas se despediam, no porto, né? De seus companheiros. Fala sobre instabilidade, tá? Quando eu falo sobre a questão da segurança, é a questão da estrutura dele, tá? A estrutura dele, ele leva, né? O navio geralmente ele remete a uma coisa mais segura. Só que a instabilidade se refere por conta da água. Então até isso vocês vão ter que considerar. Naquele momento, tá? Da tiragem, vai fazer mais sentido para você a lâmina em si, o símbolo em si, o navio em si, ou vai fazer mais sentido o elemento onde ele está? Isso vai levar em consideração, você vai conseguir levar em consideração se a gente está falando sobre a questão da segurança em si ou sobre a questão da instabilidade. Não que uma coisa anule a outra, mas eu acredito que vocês já conseguiram entender. Tudo que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que não tem nada impetrado. Não tem nada que seja ali. É isso ou é aquilo. Tudo vai depender de como você vai se sentir no momento da tiragem. Tá, gente? Então, eu espero ter ajudado. Até o próximo encontro. Se houver alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui!